Fala, moleque! Fala, meus jovens! Tudo bem com vocês? Ó, mudei o cenário, agora tô super bem acompanhado. Você fica de olho aí, cara, porque tem mais gente de olho, né? Tô acompanhado aí, acompanhamento divino, pra gente poder fechar esse semestre, encerrar esse negócio aí. Vamos terminar esse assunto e zerar geral, beleza? Vou colocar aí no slide pra você. Aí, lembra da aula passada? Nós estávamos falando de memória RAM, tudo bem? Aí eu falei para você da memória RAM, fiz uma classificação, olha lá, ó. Falei das principais características da RAM. Antes eu falei da ROM, né? Antes da memória RAM. Antes da RAM eu falei da ROM, lembra? ROM, memória ROM, bababá, né? Aí, ó, falei aqui, ó, da ROM, aqui, ó. Lembra da memória ROM? Ó, principais características da ROM, não pode esquecer isso. Meu filho, depois que depois que o sistema operacional entrou em ação, esquece a RAM, já era. A RAM, ela já deu sua contribuição, fechou? Fechou. Aí a RAM entrou em ação. Lembrar, quero mais uma vez desenhar esse cara aqui para você. Aqui é o seu processador, aqui é a sua memória cachê, aqui é o seu chipset, aqui é a sua memória RAM, esse chipset aqui é o chipset norte, aqui embaixo nós temos um chipset sul e nós temos aqui vários mecanismos de comunicação, tá? Nós temos aqui, por exemplo, HDMI, nós temos aqui o USB, nós temos aqui o Serial ATA, nós temos aqui o SCSI, tá bom? O Extended Serial ATA, e assim vai. PCI Express. Beleza? Tranquilo. O seu HD está conectado aqui. Vamos imaginar, o seu HD está conectado aqui. Aí você dá o boot no sistema. Por cima disso aí tem a memória ROM, que vai chamar o sistema operacional, se ele estiver no HD, e o processador vai, bum, escrever ele na RAM. Aí, bingo, o sistema operacional foi chamado. Gente, acabou o papel da memória ROM. Esquece a memória ROM, ela não tem mais utilidade nenhuma. Ah, vou rodar o Word. Onde é que você vai rodar o Word? Na memória RAM. Ah, eu vou rodar o compilador do Java. Vai rodar o Java onde? Na memória RAM. Tudo que você vai ficar fazendo, você vai ficar trocando, ou no máximo que vai acontecer aqui é que sua unidade lógica aritmética, sua unidade de controle, vai usar aqui uma série de registradores para o quê? Jogar informações e devolver informações aqui. Você vai ficar nessa brincadeira, nesse nível de cima, buscando informações dos mecanismos de entrada e saída. Aqui, ó, nós temos o universo de entrada e saída. Tudo bem? Ótimo. Então agora que você já entendeu algumas características da RAM, nós falamos que a memória RAM é de leitura e escrita, é volátil, ela recebe o primeiro software do sistema operacional, tudo bem? Aí eu falei para vocês, paramos aí na aula passada do tempo de acesso. O que é o tempo de acesso? Tempo de acesso é naquele desenho lá, é o tempo que o processador leva para ir lá, escrever uma mensagem e terminar esse procedimento aí. Beleza? Então, é o período de tempo transcorrido. Lê aí. Eu vou mudar a cor da tinta aqui. Acho que ela não está do jeito que eu quero. É o período de tempo transcorrido desde o instante que se aciona a memória até o instante que a transferência do dado seja efetivada. Nós temos dois mecanismos de acionamento. O mecanismo de leitura e o mecanismo de escrita. A leitura e a escrita acionam e executam o procedimento. Então, quando você vai fazer a leitura, é um mecanismo. Faz a leitura, para. Mede o tempo. Vai fazer a escrita. No momento que você iniciou até o momento que você encerrou a escrita, né? Ou seja, até que a informação efetivamente tenha sido, né, construída lá na memória RAM, você mede o tempo. Bacana? Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Na aula passada, se eu não fiz isso, vou fazer aqui para você. Vou fazer aqui para você. Presta atenção. Na aula passada, eu fiz isso aqui para você. Memória principal. RAM. Falei para você, a RAM pode ser estática. Eu fiz o contrário, né? Mas tudo bem. Dinâmica. A RAM estática é aquela que serve para dar desempenho
ao processador. A RAM dinâmica é aquela que serve para executar os programas e etc. É a comercial. Hoje nós estamos na DDR4 aí, mas é DDR. Presta atenção. Você está vendo esse desenho aí? Está vendo esse desenho aqui? Olha o tempo de acesso. Olha o tempo de acesso, que gracinha. O tempo de acesso da RAM estática, ela está em torno de 5 a 20 nanosegundos. O tempo de acesso da RAM dinâmica, 50 e 70, ou seja, a memória estática, a memória cachê, vou escrever aqui, a memória cachê, eu já expliquei porque que a pronúncia correta é cachê, porque a palavra é francesa, tá? Porque significa esconder ou escondida. Se fosse esconder em inglês seria hidden, né? Mas não é. Presta atenção numa coisa, a memória cachê ela é 10 vezes mais rápida que a memória RAM dinâmica. 10 vezes mais rápida. Por que isso? Para ela fornecer o desempenho que o processador precisa. Como ela está lá no núcleo do processador, ela vai trabalhar quase a mesma frequência que o processador. Então o processador não precisa ficar indo lá na RAM, escreve, lê, ele pode escrever direto na memória cachê. Mas esse tempo de acesso aí é para escrita na RAM. E olha como que é medido o tempo de acesso. Coloca aqui, ó, olha aqui o tempo de acesso. Tempo de acesso médio, tá? O tempo de acesso médio. Caraca, hoje eu tô barbeiro, hein? Tempo de acesso médio é igual, ó, ao tempo de acesso instantâneo mais taxa de erros, a taxa de erros, vezes qual penalidade que esse erro implica. Presta atenção numa coisa. Se a taxa de erro é zero, se ele escreveu, aconteceu sem erro nenhum, então a taxa de acesso médio é igual à taxa de acesso instantâneo, ou seja, o TAM é igual ao TA. Porém, existe a possibilidade de você ter uma resposta de uma informação perdida. Então, qual que é a taxa de acerto na escrita de busca do endereço? Sei lá, é 99%. Então, tem 1%. Então, é a taxa de erro. Qual que é a penalidade disso? Como assim penalidade, professor? Ah, ele vai ter que buscar o endereço todo outra vez. Ele vai ter que repetir metade do tempo. Então existe uma penalidade. A penalidade aí é em tempo, em microsegundos, nanosegundos. Nós estamos calculando tempo. Tudo aí é tempo, exceto a taxa. A taxa é 1%, 2%, que não tem o quê? Unidade. Tudo bem? Então qual que é a taxa de erro? 0,1%. Qual que é a penalidade? Mais 2 ciclos de relógio. Por isso que a taxa de acesso médio é essa aí. Tudo bem? Pensando nisso, você vai perceber uma coisa interessante, que embora a DDR ela foi sendo melhorada, os ciclos, né, a latência e o clock interno ele foi aumentando. Como assim, professor? Como assim? Se eu pudesse desenhar, eu ia falar assim para você, ó, um clock é esse aqui, ó. Ó, 1, tudo bem? 2, 3, 4. Então, vamos imaginar que esse aqui seja DDR. 1. Então, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Para ela executar um processo de leitura ou escrita, isso aqui é uma medida só para você entender. Ela precisa de 3 ciclos, ela acaba aqui. Mas a DDR2, o ciclo dela, o desenho do ciclo dela é assim, ó. O que está mudando, professor? A frequência. Essa aqui tem um ciclo, o tempo, a frequência dela é o quê? Menor, tudo bem? Ou seja, o período dela é maior. Então aqui, ó, tem um ciclo, ó. Começa aqui, termina aqui. 2, 3, 4, 5. Olha só que legal. O quinto ciclo dela terminou aqui, ó. Olha só. Mesmo assim, foi menor aqui, ó. Aqui, o DDR1 terminou com 3 ciclos. Aqui, ela terminou com 5 ciclos. E mesmo assim, olha a diferença de tempo. E a DDR, aqui a DDR2, né? A DDR3 seria ainda mais fantástico, ou seja, o ciclo ainda menor, a frequência muito maior. Então,
com 7 ciclos, se você, claro, que eu desenhasse bonitinho, com 7 ciclos ela terminaria mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminaria aqui, ó, com 7 ciclos. Olha que legal, terminaria aqui, ó. Bem aqui. Mesmo com 7 ciclos de leitura, mesmo aqui com 7 ciclos de leitura, o tempo é ainda menor. É isso que está dizendo essa informação. Então, eles possuem maior latência, claro, mais ciclos de relógio. Porém, a frequência, tá? O clock é muito mais ligeiro. Um fala, trabalha, 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 o outro fala, trabalha, 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 o outro fala, trabalha, 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 tudo bem? Então você, embora tenha mais elementos para executar, para fazer uma só ação, pela complexidade, você executa em menos tempo. Pensando nisso, tá aqui, ó. Tempo de acesso, latência e clock, tá? Bom, presta atenção nessas continhas aqui, que você será questionado por isso, hein? Eu vou te perguntar. Ó, nós temos aqui uma memória típica, DDR2. DDR2 barra 400, isso aqui, gente, ó, isso aqui, ó, é a frequência, é o clock CLK interno. Interno, frequência interna. Presta atenção, a frequência interna é a frequência externa dividida, ó, a frequência externa é metade da frequência interna, ou a frequência interna é 2 vezes a frequência externa, tudo bem? Então, se você dividir a frequência interna por 2, você dividir, passar o 2 para cá, ó, você vai encontrar esse aqui, ó, 200, ó, 400, aqui é a metade, ó, tá vendo? Aqui é a metade, ó. 800 aqui é a metade. Aqui é a metade, entendeu? Eu estou dividindo por 2, beleza? Estou dividindo por 2. E como é que eu acho a taxa de transferência? A taxa de transferência é a frequência interna vezes 8. Aqui, ó, 400, ó, 400, vou colocar aqui, ó, 400 vezes 8 dá 3.200 megabytes por segundo. Aqui é bytes por segundo. Tudo bem? Então, 533 vezes 8 vai dar isso aqui. Então, a frequência interna vezes 8 é a taxa de transferência. E como é que eu calculo isso aqui? Como é que eu calculo o tempo de acesso? Vou te mostrar. Presta atenção, vou te mostrar. Como é que a gente calcula tempo de acesso? Imagina o seguinte, que você aprendeu um dia na física que a frequência é igual ao inverso do período, tá? Onde F é frequência, você aprendeu isso na escola, não vai na faculdade não. E T é período, tempo, tá? Frequência é inverso do período. Tanto é verdade que quando você faz isso aqui, ó, aí ele volta a se repetir aqui, aí ele volta a se repetir aqui, bem? Então você está medindo aqui, ó, o período, ou seja, quanto tempo você demorou. Agora, quantas vezes ele se repete, mas vamos imaginar que esse tempo aqui, ó, seja de 1 segundo. Então, a frequência é 3 batimentos por segundo. Então, a taxa de repetição é 3 vezes em 1 segundo, por exemplo, tá? Então, se a frequência é a inverso do período, presta atenção numa coisa. Se eu tenho uma frequência lá, de 200, olha só, 200 mega, 200 milhões, 200 vezes 10 a menos, 200 vezes 10 a sexta megahertz, e eu quero saber qual que é o tempo, período, tudo bem? Então, eu tenho aqui essa frequência, ó, tem essa frequência aqui, ó, 200 MHz, eu quero saber o tempo. Então, tá. Então, eu vou pegar o T, passar para cá, e passar o 1 sobre 200 vezes 10 a sexta para cá. Bom, quanto que é 1 sobre 200? Quanto que é 1 sobre 200? Imagina o seguinte. 1 sobre 200 é o mesmo que, fez a continha aí? 0,0000 o quê? 5, né? Vou fazer a continha aqui para você, para não ter erro. Vai, filho. Ó, 1 dividido por 200. Vai dar o quê? Essa conta vai dar o T
O t vai ser igual a 0,005, tá? Vezes, ó, dividido aqui por 10 à sexta. Como é que eu coloco esse 10 à sexta na conta? Esse 10 à sexta, ele vai subir, ó, 0,005 vezes 10 sobe com o sinal trocado, menos 6. Aí você aprendeu lá em matemática, beleza? Tá, o tempo é esse aqui, ó, 0,005 vezes 10 a menos 6. Agora, se eu pegar essa vírgula aqui, ó, passar para cá, uma, duas, três casas para cá, então eu vou ter que o tempo é igual a 5 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ter que o tempo é igual a quanto? 5 vezes 10 a menos 9, não é assim? Mantém a base e soma os expoentes. Tá, quanto que é 10 a menos 9? Não sei se você lembra dessa escala. Eu tenho a escala do milissegundo, ou mili alguma coisa, que é 10 a menos 3. Eu tenho a escala do micro, que é o 10 a menos 6. E eu tenho a escala do nano, que é o 10 a menos 9. E eu tenho a escala do pico, que é 10 a menos 12. Tudo bem? Então aqui, ó, 10 a menos 9 é nano. Então aqui o t vai ficar 5 nanosegundo. Parece? Parece, é exatamente o que está escrito aí, ó. Acertamos. Então como é que eu faço para calcular? Como é que eu faço para calcular? Como é que eu faço para calcular o tempo de acesso? É só eu pegar e fazer o quê? Aqui, ó. O tempo de acesso aqui é 1 sobre o clock, a frequência externa. 1 sobre a frequência externa, tudo bem? Ó, tempo de acesso é igual a 1 sobre frequência externa. Tudo bem? Anotou aí? Bacana. Vamos para frente, vamos para frente. Bom, como que acontece, como é que ocorre a comunicação entre processador e memória principal? Olha, lembra que nós fizemos esse desenho, vou repetir esse desenho aqui 1 milhão de vezes para você. Aqui está o processador. Aqui está o cache de memória. Aqui está o chipset. E aqui está a memória RAM. Ele quer saber dessa comunicação aqui, ó, daqui até aqui. Tanto para leitura quanto para escrita. Lá na aula de processadores, volta lá na aula de processadores. Lá na aula de processadores você viu uma coisa que é o seguinte, que a sua unidade central de processamento, ela possui um registrador de dados de memória, um registrador de endereço de memória e uma unidade de controle. Vai pegar a aula de processadores e vai revisar ela aqui. Tudo bem? Tranquilo, opa? Ótimo. Então, como é que acontece essa comunicação? Essa comunicação, ela vai acontecer assim, ó. Vai acontecer assim, ó. Registrador de dados de memória recebe uma informação e joga essa informação para o barramento BD, barramento de dados, que manda para o chipset, que manda para a memória principal. Então ele fala assim, reserva o endereço lá para mim. Tá ok? Desculpa. Reserva o dado lá para mim. Aí o registrador de endereços, ó, setinha única, tá? A gente falou já numa aula aqui, o barramento de endereço ele é uni, o barramento de dados ele é bi, e o barramento de controle bidirecional. Então o registrador de endereço de memória vai o quê? Encaminhar a solicitação no endereço que eu quero achar, ou ler, ou escrever. E aí a unidade de controle que fala com o barramento de controle, que fala com o chipset, faz a transferência do dado, tanto para leitura como para escrita. Lembrando que a gente vai definir aqui como palavra a quantidade de bits que pode ser transportada no barramento interno de dados, no RDM. Então, toda vez que eu falar palavra, eu vou estar olhando para esse cara aqui. Bom, isso aí há controvérsias, nossa senhora, assim, o povo parece o STF, né? Não se define com relação à estrutura dessa informação. Mas eu posso garantir para você uma coisa. Quando você falar palavra, vamos pensar em basicamente 8 bits. Beleza? O padrão são 8 bits, mas a gente nunca sabe, dependendo da arquitetura e etc. Vamos ver o processo de comunicação. Ó, então tá aqui. Aqui vem o dado em si, aqui tem o dado em si que será escrito ou lido, tudo bem? Aqui vai vir o endereço que eu vou reservar ou buscar, e aqui vai ser os comandos para você iniciar,
parar, né, interromper e etc. Beleza? Ótimo. Como é que é a operação de leitura? O que é leitura? É quando o processador vai lá e busca algo da memória. Só vai lá e lê, busca algo da memória. Como é que acontece? Então, o registrador de endereços de memória recebe o endereço a ser lido. O endereço é alocado barra-meio de endereços. O sinal de controle, né, read, é enviado pela unidade de controle para o barra-meio de controle. Então, tá aqui, ó. Ele recebe o endereço. O sinal de controle é enviado. E aí alguém vai lá e busca o endereço do dado para trazer o dado para ele. Ó. O controlador decodifica o sinal, localiza o endereço da memória e depois transfere o conteúdo. Né? Aqui eu coloquei aqui 5C, não, aqui é o endereço vai ser 15CF e aqui o dado 5C que estava aqui, 5C estava escrito aqui, beleza? É isso que acontece. Tá lá. Operação de escrita. O processador indica qual o endereço que ele vai, lembrando que esse endereço é um hexadecimal, que ele vai receber o dado e coloca no registrador de endereços. O endereço é alocado barra-meio de endereços, manda lá, tá ok? Então, ele fala assim, gente, reserva esse endereço da memória aí para mim. Qual é o endereço? Esse aqui, ó, esse fulano aqui, ó, esse endereço aqui, ó. Ok. Por quê? Porque eu vou escrever uma coisa aqui. Importa o que está lá? Mas lá já tem alguma coisa escrita, importa? Não, se ele não está reservado, você pode escrever por cima. Mas tem uma coisa lá, não tem problema. O sistema funciona assim mesmo. Funciona para você o quê? Funciona para você escrever por cima. Tá? Você não vai lá apagar primeiro para depois escrever. Digitalmente, isso não existe. Nem no HD, que é o meio magnético. Você sempre escreve por cima. Basta o sistema operacional falar assim, aquele endereço da memória está livre. Pensa comigo uma coisa. Você abriu o Word. Estava lá com o Word aberto, estava ocupando espaço de memória. Fechou o Word, ou seja, você não foi lá na memória e apagou o Word lá da memória. Não é assim que funciona. Enquanto o computador está ligado e está em execução, você simplesmente falou para o seu sistema operacional assim, sistema operacional, ao fechar o Word, eu indico que esses endereços que eu estava ocupando com o Word, eles estão livres. Lógico, tem coisa escrita lá? Tem, você pode sobrescrever, não tem problema. Tá certo? Porque aí fica mais rápido. Até você ir lá, apagar, deixar limpo. Meu, você não é quarto de hotel, não, velho. É assim, vai lá e escreve por cima e acabou, entendeu? Não tem nenhum problema. Legal. Então o processador indica qual dado vai ser escrito, a unidade de controle envia o sinal de escrita e depois a memória decodifica e escreve no endereço reservado. Tá aí. Agora vamos para um assunto muito, muito, muito legal, né? Um dos mais interessantes aqui, que é a capacidade de memória principal. Você precisa conseguir enxergar isso, fazer as conversões. É por isso que você aprende conversão, binária, decimal, hexadecimal no começo do curso. Porque para você chegar aqui, você já está conseguindo enxergar essas coisas. Então tá, presta atenção numa coisa. Tem aqui a memória RAM. Exatamente, tem aqui a memória RAM. Presta atenção. Como se fazer a memória RAM fosse uma prateleira. Ela tivesse várias estantes. Então, esse espaço aqui da memória RAM, esse espaço aqui, eu vou chamar de célula. Célula. Cada linha que a memória RAM tem, ou seja, cada célula que a memória RAM tem, cada célula está ligada a um endereço. Está ligada a um endereço. Então, cada linha que você vai colocar uma coisa lá, como se fosse uma gavetinha, como se fosse uma prateleira. Então, cada célula ela está ligada a um endereço. Bom, se você estudou um pouquinho, esse endereço aqui, ele tem um tamanho. Tem um tamanho. Ou seja, presta atenção, se ele vai de 0, 0, 0, 0, 4 zeros, então o maior endereço que eu posso formar, o menor endereço é o 0, 0, 0, 0, 4. O maior endereço qual que é? 1, 1, 1, 1. Então, qual que é a quantidade de risquinhos? Qual que é a quantidade de endereços que eu posso ter aqui na minha memória? Qual que é a quantidade de endereços que eu posso ter aqui na minha memória? Qual que é a quantidade?
2 elevado a 4, não é assim? Por quê, professor? Não entendi. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 bits aqui. Então, se eu tenho 4 bits, eu posso formar números de 0, 0, 0, 0 até números de 1, 1, 1, 1. Ou seja, 2 elevado a 4, 16 endereços. Tudo bem? Então, eu posso ter 16 prateleirazinhas. Ah, entendi. 16 prateleirazinhas com quanto de informação cada uma aqui dentro? Uma célula. Presta atenção. Muitas vezes, a célula será igual à palavra. Você lembra da palavra do momento anterior? Aqui, ó, palavra. A palavra aqui, ó, fulano recebe uma palavra. Cadê isso aí? Aqui, ó, fulano recebe uma palavra. Foi? Foi. Ok. Então, aqui, a palavra pode ser o que você vai escrever aqui. Porém, pode ser que a sua memória seja de um fabricante e a arquitetura da placa-mãe do processador seja de outro fabricante. Então, pode ser que a palavra siga o barramento, ou seja, pode ser que a palavra seja de 64 bits e a célula seja de 8 bits. Então, eu vou precisar o quê? Para escrever uma palavra, vou precisar ocupar vários endereços. Tá certo? Vou precisar ocupar 8 endereços. Por quê? Porque cada um endereço cabe 8 bits. Então, para eu escrever uma palavra inteira que tem 64 bits, eu vou precisar ocupar 8, porque 8 vezes 8 é 64 endereços. Então, o que eu quero mostrar aqui para você, se você estudou até a 4ª série, chegou e pulou para cá, você sabe que a área do retângulo, tá vendo aqui essa área aqui? É esse cara, sei lá, esse lado aqui, vezes esse lado aqui, não é assim? Base vezes altura, não foi assim que você aprendeu? Então, a capacidade de memória é exatamente isso. Capacidade de memória é a célula vezes, presta atenção, a quantidade de endereços. Então, se eu falar que meu endereço tem n bits, então vezes 2 elevado a n bits de endereços. Onde n é o quê? São os bits do endereço. Ixi, professor, não entendi não. Calma, relaxa. Relaxa. Que a gente vai explicar bastante isso aí para você. Vamos dar uma olhada? Ó. A memória principal possui n células, que são definidas pela quantidade de endereços. Se cada célula possui 2 elevado a n, né? Por exemplo, 2 elevado a n é 512. Logo, o n para 2 elevado a n ser igual a 512 é igual a 9. Então, eu tenho 9 bits para endereço. Então, ao invés de 4 aqui, eu vou ter o quê? 9. É isso que eu quero te mostrar. Então, o cara, normalmente, o que a gente fala é quantos bits tem o barramento de endereços, quantos bits tem o barramento de dados. Porque aí você pode associar qual o tamanho da palavra, qual o tamanho do barramento de endereços. Presta atenção. Então, essa é a informação most important aqui, viu? Normalmente, você precisa decorar isso aqui. O barramento de endereços vai ter a mesma quantidade de bits do registrador de endereços de memória, que vai ter a mesma quantidade de bits aí do N. E o barramento de dados vai ter a mesma quantidade do registrador de dados de memória, que vai ser igual a palavra. Presta atenção. Às vezes, vou colocar aqui pode ser que a palavra seja igual a célula. Não é certeza. Então, responde para mim, qual que é a capacidade de memória? Aqui é célula vezes 2 elevado a n. N é o quê? O número de bits. N aqui é o número de bits do endereço. Certo? Presta atenção. Vamos imaginar que em um sistema o barramento de dados seja igual a 16 bits
e o barramento de endereços tenha 16 bits. Não, vamos colocar... não vai ter jeito não. Vamos colocar, o barramento de dados tenha 32 bits e o barramento de endereços tenha 16 bits. Minha pergunta, qual é a capacidade de memória? Presta atenção. Se o barramento de dados é igual ao registrador de dados de memória, que é igual a uma palavra, se não falar nada na prova, que a célula é igual à palavra, eu vou admitir que a célula é igual à palavra. Se ele falar que a célula é fixa e tem 8 bits, você esquece o resto. Você esquece essa informação aqui, ó. Esquece barramento de endereços. Por quê? Porque aí, independente se barramento de endereços tem 32 bits, para você escrever lá, você vai precisar de 8 bits só. Então vai, capacidade de memória, presta atenção, capacidade de memória. Capacidade de memória é igual a célula. Quanto que é a célula? Quanto que é esse aqui, ó? Esse aqui, ó. Célula. Vai ser o quê? 32. Vezes, quanto que é o barramento de endereço? 16. Então vai ficar 2 elevado a 16. Essa é a minha capacidade de memória. Minha capacidade de memória, então, vai ser o quê? Ó, 32 eu posso escrever como 32 como assim, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 16. Posso? 2 elevado a 5 é 32, não é? É. Então vai ficar o quê? 2 elevado a... Nossa senhora, 21, né, meu? 19 é se fosse... Foi mal, gente. Foi mal. Aqui é... Somando com 3. Fechou? Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Beleza? 2 elevado a 21 bytes. Na verdade, aqui é bits. Tá? Bits. Porque tudo aqui é em bits, ó. Bits e bits. Se eu quiser saber em bytes, eu divido por 8. Minha capacidade de memória, 1 GB, 2 GB. Como que é isso? Então, eu vou fazer assim, ó. Se eu quiser saber em byte, eu vou pegar isso aqui, 2 elevado a 21 e dividir por 8. O que é 8? 2 elevado a 21 dividido por 2 elevado a 3. Vai ficar o quê? Sobe o 3 negativo para lá, vai ficar 2 elevado a 19. Aí sim. Aí eu tenho 2 elevado a 19 bytes. Mas, professor, não me ajudou, não. 2 elevado a 19 bytes. Tá, vamos imaginar o seguinte. Se fosse 2 elevado a 20, ele seria... 2 elevado a 20 seria o quê? 1 megabyte. Então, ele é quase 1 megabyte. Ele é aproximadamente 1 megabyte. Então, eu vou escrever assim, ó. Vou escrever assim, ó. Seria 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 10. Não é 2 elevado a 19? Então vai ficar 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é 512. 2 elevado a 10 é K. 512 kilobytes. É essa a capacidade de memória desse sistema. Tudo bem? Não tá tudo bem. Ó, tem aí 2 exercícios para a gente poder resolver. Antes de resolvê-los, ó, vou dar uma parada aqui para você respirar e gravo o próximo vídeo para você pausar, olhar, perceber, saber como é que você pode entender isso aí. Respira, absorve o conteúdo e a gente volta, então, jazinho, daqui a pouco, tá? Para falar um pouquinho mais disso aí para você. Tchau, obrigado!